Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui na Sua presença para tão somente ouvirmos a Sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nos colocar de pé. Queremos entrar novamente num assunto sobre quando se finda a era de Laodiceia. É um assunto importante para que nós possamos entender aonde nós estamos. Porque se não entendermos aonde nós estamos, nós nunca estaremos oferecendo uma verdadeira adoração ao Senhor. Por não entender o tempo, né, e o lugar onde Deus nos chama para estar. Vamos ler Jeremias 33. Após a oração, a irmã Aldra vai louvar ao Senhor com um cântico. Jeremias capítulo 33, versículo 1 ao 3 nos diz: E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em outras traduções está dizendo que ainda não sabes. Se há algo que você não sabe e você quer saber, você precisa fazer o quê? Clamar a Ele. E Ele nos vai dar a isto. Amém? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por nos conceder esta oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, em Teu santo nome, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Tu possas compartilhar a Tua palavra conosco, o pão da vida, este maná fresco que tem descido do céu, porque sem Ele, ó Pai, nada poderíamos saber do que temos sabido, porque temos obtido conhecimento, porque este maná que tem descido do céu, ó Pai, é alimento para nossas almas, ó Deus. E é neste maná que está a fé para o rapto. É neste maná que está tudo aquilo que nós temos necessidade. Não são nas cebolas, não são nos alhos do Egito, mas sim neste maná fresco que tem caído do céu todos os dias. Nós te agradecemos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus bendito, de todas as nossas dificuldades, para que assim possamos seguir te servindo em espírito e em verdade. Nós te agradecemos, te pedimos todas essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que Deus isolou com Caíno. Agora então todas as lágrimas te dou. Durante tempo fosse tão bela, os filhos o perfume do mais puro amor, porque está divino veio todo mundo.
você do jardim do Senhor. Aquele que você fiel jardineiro. Seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor o jardim, floriu. Os crentes são as plantações do Senhor. O Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desviado é a flor que caiu. O vento do mundo é o que não presta. Soprou a flor até que a destruiu. Aquele que você fiel jardineiro. Seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem força pra se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda é tempo pra você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscar a Deus enquanto se pode achar. A tua cadeira ainda lhe espera. Retorne para ocupar seu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristezas em Cristo, fazendo chorar. O bom jardineiro espera ainda a flor que caiu novamente brotar. O que ele mesmo falou que um dia pro céu, querido jardim, vai levar. Pro céu, querido jardim, vai levar. Pro céu, querido jardim, vai levar. Glória a Deus. Ontem nós entramos nos assuntos sobre, referindo-se à era de Laodiceia. E às vezes as pessoas se perguntam, mas o pastor vai falar de novo sobre isso. Irmãos, se a gente não entendermos realmente este assunto, e há assuntos, o profeta disse que nós precisamos bater no prego até atravessar do outro lado e depois entortar a ponta para que ele não volte atrás, porque é o fundamento
daquilo que temos crido, hoje, na etapa que nós estamos vivendo, está aí. Você entender onde finaliza uma era e inicia a era de Cristo. A era do entardecer, a era da águia, a era da pedra da coroa, como o profeta diz aqui, na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, onde ele diz. Então, nós não estamos, como ele fala, não estamos mais na era de Lutero, não estamos mais na era de Wesley, não estamos mais na era de Pentecostes. E ontem nós falamos, mas a transmissão estava bem ruim, não estava dando-se para se ouvir, estava muito ruído. Então, eu disse que nós tornaríamos hoje a falar, né, e deixarmos bem claro isto, para que assim nós possamos entender o que Deus está requerendo de nós hoje. Se vocês recordarem, ontem nós lemos a mensagem O Único Lugar de Adoração Provido por Deus, e eu estava procurando ali, mas a Aldra que guardou meus material, e eu não sei onde ela colocou essa mensagem. Onde nós lemos ontem aqui, o profeta diz, você não pode pegar nada de uma era e colocar numa outra. Se você não pode pegar nada de uma era e colocar na outra, por isso é necessário nós entendermos que a era em que Deus nos chamou hoje, um lugar além da era de Laodiceia, então precisamos entender o que Deus está requerendo de nós aqui. Devemos entender que dentro deste tempo, desta era em que nós estamos, já não somos mais noivas. Amém? Éramos noiva lá, atrás. A era de Laodiceia, éramos noiva. Eu não alcancei ainda aquela era, como falamos hoje pela manhã, alguns irmãos viveram aquela era atrás. Não viveram religiosamente falando, mas viveram em tempo de vida. Mas hoje nós não somos mais noiva. Já estamos em um estágio mais avançado. Por que não estamos mais noivas? Porque ele veio, ele desceu, o anjo forte desceu, e para ele descer, qual era o objetivo dele? Primeiro, unir em casamento e abrir os selos. Quando ele abre os selos, nos mostra quem realmente somos, então nos unimos com a palavra. Então acontece o casamento. Este era o objetivo dele. No domingo passado eu até citei que quando o profeta falou sobre daquele filho do fazendeiro que visitou a fazenda, estava em busca de uma esposa. Vocês lembram? O profeta contou essa história. E aí eles fizeram um jantar, e todas as mulheres, todas bem vestidas, e tudo lá, e toda aquela coisa, era aquele jantar, aquela festa, com todas as suas pompas. Mas o filho, o herdeiro daquelas terras, daquele fazendeiro, daquela companhia que ele tinha várias fazendas, ele se enfadou um pouco daquilo e saiu para lá de fora da casa. Assim conta-nos a história, o profeta. E quando ele saiu para fora da casa, ele se deparou com a prima órfã, aquela que estava ali lavando os pratos que estavam sujando lá na festa. Aquilo atraiu a atenção dele. E ela cantando e lavando os pratos. Quando o profeta trouxe essa história, nós pensamos, história bonitinha, né? Muito bonitinha, legal e tal, mas nós muitas vezes as pessoas não conseguem olhar com o olho espiritual para poder entender o que o profeta estava dizendo. O que o profeta estava dizendo, as entrelinhas. Aí o que ele fez? Aí o profeta conta a história, que aí o filho do fazendeiro fez a promessa para ela: olha, eu vou voltar para vir buscar você. Então você prepara tudo, a coisa. E aí conta que ela foi preparando, seu enxoval, preparando. E ela contou ainda, não, porque ele vai vir buscar. Ele vai te buscar nada. Está dizendo que ele vai vir, o filho do senhor tal vai vir buscar ela para casar. Olha para o tempo que nós estamos hoje. As denominações não estão esperando a promessa dele, porque ele prometeu que ele viria. Elas estão esperando ou não estão esperando? Quando vem e encontra alguém que diz assim, olha, ele fez a promessa para mim, ele está vindo me buscar.
vocês, uma missãozinha dessa aí, né? Nem nome tem na frente. Muitas vezes é esse sentimento que vem nas pessoas. Vocês que vai no culto lá, tem 2, 3, 4 pessoas no máximo. É ali, enquanto a outra igreja está cheia, está lotada. É a mesma coisa da história da prima órfã. Qual que é a diferença? Nós precisamos entender a quem ele fez a promessa. A quem ele fez a promessa da vinda. Então aqui, aí a gente começa a olhar. E como ele cumpriu essa promessa? Ele veio, cumpriu em 63, veio e desceu. Porque o próprio Jesus, São Mateus 4, ele disse que quando virdes, pois, esses sinais acontecer, a figueira reverdecer, levantai vossa cabeça, porque vossa redenção está próxima. E em verdade vos digo, não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. A figueira reverdecer em Israel, todos nós já falamos isso. Israel reverdeceu, voltou para sua pátria em 47, 48, declarado como uma nação soberana. O profeta vem e prega, diz, olha a bandeira de Israel, a bandeira mais antiga do mundo, tremulando hoje. Eles estão em sua terra. E Jesus disse que quando acontecesse isso, que nós deveríamos vigiar, porque não passaria uma geração sem que todas essas coisas acontecessem. Uma geração é 40 anos. E as pessoas estão ainda 48, 88, depois 2028, agora completa 2 gerações, 80 anos. Faltam 4 anos para nós completar 80 anos. Foi alguma coisa de maio, eu esqueci a data de maio de 47, onde Israel retornou à sua pátria. Se o calendário de Deus contou em 47, então falta apenas 3 anos para se completar 2 gerações. Está parecendo aquele noivo que faz a promessa que vai casar e nunca vem para casar, ué. A mulher envelhece, esperando uma promessa. Todos ouviram ou já leram um profeta falando sobre essa escritura de São Mateus 24. Já viram ele falando sobre Israel quando ele retornasse na sua terra? 47, já viu? Não é isso que estamos falando? Eu não fui buscar em reportagem, em revista, não. Estamos falando o que o profeta diz na mensagem. E ele realça isso. Quando perguntaram para ele o que sinais há de acontecer antes da sua vinda, ele começa a denominar. Fome, pestes, rumores de guerra, rumores, maremotos, terremotos, todas essas coisas. E aí ele vem mostrando o primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, 5 selos, 6º selo, 7º selo. Ele diz, eis que vem sem demora. Ele vem na parábola. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, ele não dormiria, para que o ladrão não viesse e minasse a sua casa. Então, por que precisamos entender? Isso é um quadro completo que eu estou falando. Resumidamente, mas é um quadro completo. Para que nós possamos entender onde nós estamos, porque senão você vai continuar. Eu sou da noiva eu sou. Já terão 80 anos. Então, ele fez a promessa e não cumpriu? A promessa se cumpriu, você que não viu. Você que está desatento. Então, quando ele cumpriu a promessa, quando ele desceu, ele disse que o tempo não será mais. Agora, vocês lembram dessa mensagem? Eu não vou ler ela, mas eu só peguei ela aqui. A brecha entre as 7 eras da igreja. Ele diz que ele levantou do trono de intercessão e teve que vir para abrir os selos. E isto, o fim da era de Laodiceia. Ele diz na festa das trombetas, que a era de Laodiceia tinha que estar terminada para que ele pudesse vir e abrir os selos. Está aqui nessa mensagem. A brecha entre as 7 eras da igreja. Ele teria que se levantar do trono de intercessão, na qual ele passou 2000 anos, no trono de intercessão. Para Deus é dia, 2 dias. Então ele levantou do trono de intercessão para vir e abrir o selo, descer, e os anjos todos extasiados. Onde ele vai? Onde é que ele vai?
não sabendo eles o que ele iria fazer. Por que ele não falou para os anjos? Porque os anjos não podiam fazer o que ele tinha que fazer. Teria que ser ele mesmo que teria que descer para abrir e desatar os selos. Então ele teve que vir e descer para desatar os selos. E quando ele desce, ele diz o quê? O tempo não é mais. Apocalipse 10, 1. O anjo forte. Quando ele desce, ele diz: o tempo não é mais. Se o tempo não é mais, o tempo terminou. Que tempo terminou? Vem-se uma pergunta. Quando nós paramos e vemos o diagrama em que o profeta, a ele foi dado por revelação, o diagrama que eu digo, não sei se é esse o nome, às vezes eu posso estar meio equivocado, diagrama, mas é a estatura do varão perfeito, a pirâmide. Quando ele desenhou aquilo numa escola dominical, falando sobre aquele desenho, através de uma inspiração divina, a coluna de fogo desceu, pairou sobre aquela multidão de pessoas no lugar, e bateu no quadro negro do lado, e desenhou aquela pirâmide. Nós lemos aqui há muitos anos atrás esta mensagem. E ele diz que quando aquela coluna de fogo pairou, e bateu naquele quadro de fogo, e vindicou aquele desenho que ele havia feito, era uma escola dominical, ele desenhou a pirâmide. Cadê a pirâmide? Ele desenhou a pirâmide, colocou os mensageiros, colocou as eras, colocou as virtudes, tudinho. E o Espírito Santo bateu do lado e desenhou a coluna de fogo, a pirâmide ao lado. Já li isso aqui na mensagem, confirmando. Agora, em cada tempo, vocês não tem como colocar foto? Em cada tempo, o profeta veio e colocou os anos. Primeira era, Éfeso, colocou 53, 170. Segunda era, Esmirna, 170 a 312. Terceira era, 312, 606. Que foi quem? Martim. Primeiro Paulo, segundo Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Branham, e assim ele colocou todos os anos, da onde iniciou aquela era e onde finalizou. Porém, na era de Laodiceia, ele coloca 1906, só o início. Vocês sabem por que ele não colocou o final? Porque ela finaliza quando o anjo forte desce, e ninguém sabia o dia e a hora daquela vinda. Era um segredo. Por isso ele colocou 1906, iniciou a era de Laodiceia, consequentemente a era pentecostal. E ali nós sabemos, pelas características, onde finda esta era. E eu quero ler isso para vocês. Mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. Falei resumidamente o que aconteceu, para que nós possamos chegar aqui na era de Laodiceia. Ele diz assim, a mensagem pondo-nos ao lado de Jesus, o profeta pregou dia 1º de junho de 1962. 1º de junho de 1962. No parágrafo 58, ele diz assim, agora, o que penso lá embaixo, se aquele anjo que disse aquelas palavras para mim, disse, como João Batista foi enviado, para precursar a primeira vinda de Cristo, vem, sua mensagem. Eu tinha que levar esta mensagem, e ela precursaria a segunda vinda de Cristo. O que é precursar? É introduzir. Bem, se isto tem sido isto, então estamos muito, muito próximos. Irmãos, por causa da hora e a luz da mensagem está quase para acabar. Como que a luz da mensagem estava para quase acabar? Que mensagem estava para quase acabar? Está aqui, 58 da mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, pregada em 62. Mas aí o profeta só falou que está por acabar. Vamos seguir o parágrafo na frente. Ele diz assim, você observou, 59, você observou quando caiu o Pentecostes, e aqueles irmãos foram cheios no Pentecostes com o Espírito Santo? Isso não foi difícil em nenhum tempo,
até que a mensagem começou a se tornar obscura. E eles começaram a estabelecer igrejas para segurarem o forte para Cristo. Então, uma mensagem onde eu penso que os pentecostais falharam. Esperando que ele viesse. Bem, esta mesma coisa, olha só. Bem, esta mesma coisa está acontecendo hoje. Se a Escritura é verdadeira, eu restaurarei, diz o Senhor, tudo que a largata e o pulgão comeu. Agora, se aquilo é isto, se aquela é a mensagem, e Deus me perdoe, eu não sei. Se aquilo é isto, então o tempo está à mão. Realmente, porque a mensagem terminou. Ali ele estava dizendo no parágrafo anterior, 58, ele diz, a mensagem está para acabar. No 59 ele diz, porque a mensagem terminou. Vamos seguir, 60. Outra noite eu estava sonhando que estava tendo um discernimento, onde um grande grupo de amigos meus haviam se reunido, milhares deles, em uma reunião. Há um sujeito que veio e me pegou, e Billy geralmente vem e me pega, porque ele não fala comigo. E este homem simplesmente falava como uma matraca. Antes de eu chegar ali, toda a unção havia saído de mim por causa disso. E então eu disse, bem, eu apenas irei até ali e pregarei a mensagem dizendo àquelas pessoas, não se envolvam com essas denominações. E assim por diante. E saiam. Assim. E quando cheguei na plataforma, aquilo me deixou. Eu não sei o que isso significa. Eu não sei o que isso significa. Mas eu estava seguindo em frente. Eu simplesmente não sei. 61. Isso poderia ser o fim do meu caminho. Isso poderia ser a vinda do Senhor. Olha, em 62 ele está falando. A mensagem acabou. Se fosse assim, então, isso poderia ser o fim do meu caminho. Isso poderia ser a vinda do Senhor. Isso poderia ser a transformação do dia. Isso poderia ser a vinda daquele poderoso. Se é para ver outro além do que já chegou, isto poderia ser aquilo. Todas estas coisas que citamos poderiam ser. E como estou aqui nesta noite diante de Deus e de vocês, irmãos, eu não sei. Eu não poderia dizer-lhes. Se eu soubesse, eu lhes diria. Ou eu não mencionaria. Traria qualquer coisa assim, se eu não soubesse que caminho. Se eu soubesse para que lado a coisa estava indo, eu diria isso, mas eu não sei. Aparentemente o profeta estava passando por um momento difícil, ele não sabia o que estava por acontecer. Eu não posso dizer, estou indo nesses momentos a reuniões sem um pouquinho de liderança. O que aconteceu quando João Batista introduziu Jesus? A unção de João desceu. João disse que Jesus estava ali. Mas depois ele disse, vá lá. Pergunte a ele se é este mesmo ou temos que esperar outro. Porque estava havendo um entrelaço. O mensageiro da era de Laodiceia estava saindo de cena. A mensagem de Laodiceia já havia acabado. E quem tomaria conta a partir dali? Cristo. Estou indo porque não quero assentar ali em cima. Eu gosto de sair para o mato como todo mundo. Se eu estou errado nisto, Deus me perdoe. Aí no parágrafo 62, ele novamente fala, há 3 coisas que poderiam acontecer comigo. Ou é o fim do meu caminho, e deixar vir outro, eu abri o caminho para ele assumir, porque recordem, aquele que vem pregar estará na palavra. É aqui aonde, da caminhada que nós viemos, nós pensávamos que era outro homem, que eu
profeta, olha, e eles tomavam isso aqui e traziam ainda, dizendo, olha, o Mão Branca disse que viria outro. Vocês estão me entendendo? É bem fino aí a coisa. Mas, no entanto, você quer saber quem foi o outro que veio? Foi o próprio Cristo. Porque a partir dali, o que o profeta abriu? Abriu os selos. Os trovões foram revelados. Ele veio mostrando o casamento e divórcio. Restaurado o altar completamente. Ali, a partir de 63. Então veja, eu abri o caminho para ele assumir. Porque recordem, aquele que vem para pregar, estará na palavra, restaurando a fé dos filhos de volta aos seus pais. Isso poderia ser o fim do meu caminho. Isso poderia ser que ele está mudando o meu ministério de volta para o evangelismo, ao estrangeiro. Ou pode ser que ele não me chamará mais para ser evangelista, e ele está me levando para o deserto em alguma parte, para me ungir, para me enviar como o prometido deve vir. Eu penso, quem era o prometido? Então tudo que esmiuçado. Mas hoje você pode ler ler isso e saber o que o profeta está falando. Não tem mais segredo. Para a sua esposa ele não tem mais segredos. Lembre-se, aqueles que creem que o profeta estava dizendo aqui que viria outro, então ele teria que sair de cena, então o outro que viria o quê? Abrir os selos, viria trazer a revelação dos trovões. Mas quem fez? Foi o próprio vaso que fez. Aquele não disse que seria outro, ele diz assim, ó, eu abri o caminho para ele assumir. Ou, aqui mais à frente ele vem e diz, pode ser que ele esteja me levando para o deserto e me ungir. Ou pode ser que ele não me chamará mais para ser um evangelista, e ele está me levando para o deserto em alguma parte para me ungir, para me enviar como o prometido. Deve vir, eu penso. Poderia ser quaisquer destas coisas. 63, o parágrafo que eu estou dizendo. 63. Eu não posso seguir da maneira que eu estou, porque as pessoas têm crido em mim, e eu tenho que dizer isto. Eu digo isto diante de todos. As pessoas muitas vezes me consideram um profeta. Eu não me considero assim. Não, Senhor, eu não. Eu não digo isto para ser humilde. Eu digo isso para ser verdadeiro. Eu não me considero um profeta do Senhor. Eu não tenho esta honra. Pondo-nos ao lado de Jesus. Vamos ver aqui na citação, se eu tenho mais alguma dessa aqui. Quando falamos sobre terminar a era de Laodiceia, as 7 eras, há um tempo a vir depois da 7ª era. Que tempo seria este? Quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 2 e 3, nós vemos que as eras da igreja se deu ali. Apocalipse 2 e 3. No Apocalipse 4, há uma convocação de João. João, sobe aqui. Subir na onde? Por isso que o profeta pregou esta mensagem. Olha aqui. Subir aonde? Por isso que o profeta pregou. Coloca aqui de novo. Depois da 7ª era, depois das 7 eras da igreja que o profeta pregou, antes dele abrir os selos, ele pregou esta mensagem: a brecha. Qual que é a brecha?
a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Aonde que entra a brecha? Aqui. Entre aqui, assim. Há uma brecha aí. Ele nos tira de e nos introduz a era da pedra da coroa. Vocês veem que tem um intervalo ali. Tem mensagem que eles colocaram a tradução, não colocaram a brecha, colocaram o intervalo. Se vocês lerem essa mensagem, nós já lemos, estudamos essa mensagem. Está gravado aí. Escutem essa mensagem durante a semana, de novo, novamente. Irmãos, com tudo que nós temos falado, mostrado esses anos, é impossível você não conseguir entender isso. Porque com tudo que já foi falado, com tudo que já foi entregue, está aí, está gravado. Repetimos quantas vezes aquilo, como estamos repetindo aqui sobre a era de Laodiceia. Não há dúvida, eu creio que para a maioria de nós aqui não há dúvida. Muitas vezes você nos suporta a falar sobre isso, porque nós cremos que a revelação que Deus tem nos dado é para ajudar os outros também. Aqueles que nos acompanham, aqueles que assistem, acompanham o canal, assistem nossas transmissões, que ainda têm dúvida nisso, podem serem chacoalhados. Não estamos trazendo um novo avivamento, não estamos trazendo uma nova mensagem, estamos apenas olhando para a mensagem como ela é, tomando aquilo que realmente cabe a nós neste dia em que nós estamos vivendo. Então nós lemos aqui, pondo-nos ao lado de Jesus, de 58 a 63, o parágrafo. Em 65, os dias dos últimos dias, o profeta nos prega esta mensagem e ele nos fala de quem nós estamos nos alimentando. De quem estávamos nos alimentando ali? Já não era mais de um homem. Lembram? Ele disse no ponto ao lado de Jesus: pode ser que Deus esteja me levando para me ungir e me trazer com o prometido. Porque se isso for trazer a vinda dele, então não estará 2 aqui. Eu tenho que me retirar. O mensageiro da 7ª era tinha que sair, para que Cristo pudesse tomar controle e trazer a revelação. Amém? Mas ele seguiu em cena. Mas ele vem e prega essa mensagem nos dias dos últimos dias, 260. Ele diz assim: no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, 1 ao 7, leia-o quando você chegar em casa, a mensagem do 7º anjo abrindo os selos. O que é? Não o anjo que é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando, o Filho do Homem. Pode você separar isso agora? É aí onde parece ser tão difícil para você. Veja você, não o Filho do Homem, ele próprio, mas o 7º anjo, o 7º mensageiro está revelando ao público. Aqui ele não está falando da nuvem, irmãos. Aqui ele não está falando da nuvem. Aqui ele não está falando da coluna de fogo que pairou sobre a cabeça do profeta em 55. Ou várias aparições no ministério do profeta, da coluna de fogo. Aqui ele não está falando da nuvem de 63, que está revelando o Filho do Homem. Não, aqui ele está falando o 7º anjo. Eu vou ler novamente aqui, vocês gostam de acompanhar? Leiam 260 da mensagem dos ungidos dos últimos dias. Não o Filho do Homem, ele próprio, mas o 7º anjo. O 7º anjo não é o Filho do Homem, o William Branham não é o Filho do Homem. Mas, olha só, não o Filho do Homem, ele próprio, mas o 7º anjo, o 7º mensageiro, está revelando ao público o Filho do Homem. Porque ele deixou a casca, ele não pode organizar, é o grão, ele próprio novamente, e nesse dia, Janes e Jambres resistirão. Ungidos,
crentes manufaturados, incrédulos, a igreja formal e os pentecostais. Ele colocou os três aí. Os incrédulos, crentes formal, crente manufaturado e os pentecostais. Por que ele pregou onde eu penso que os pentecostais falharam? Porque os pentecostais não reconheceram também. Mas olha, diz aqui: neste dia Janes e Jambres resistirão, ungidos, crentes manufaturados e incrédulos. A igreja formal e os pentecostais se opõem ao grão verdadeiro, mas deixai-os para lá. Deixe os pentecostais seguirem para lá. Deixa eles seguirem com seus rituais. Mas deixai-os para lá, sua insensatez se tornará manifesta, como a deles foi. Vem, vocês entendem agora? A congregação diz amém. 269. Agora eu quero que vocês saibam que isto é seguro. E você que ouvir esta fita, você poderia ter pensado hoje que eu estava tentando dizer sobre mim mesmo, sendo que eu estava levando esta mensagem. Eu não tenho nada mais do que nada a ver com isto, nada mais do que apenas uma voz. E minha voz, até mesmo contra o meu melhor julgamento. Eu queria ser um caçador de animais com armadilhas, mas é a vontade de meu pai que declaro fazer, e eu estou determinado a fazer. Não fui eu aquele que apareceu lá no rio, e eu estava somente de pé lá, quando ele apareceu. Não sou eu quem realiza estas coisas, e prediz estas coisas, que acontecem tão perfeitas como são. Eu sou somente quem está perto, quando ele o faz. Eu fui somente uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o que eu sabia, é o que eu simplesmente me entreguei, por quem ele falou. Não sou eu, não foi o sétimo anjo, não, foi a manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, sua mensagem, foi o mistério que Deus revelou. Não é um homem, é Deus. O anjo não era o filho do homem, ele era o mensageiro do filho do homem. O filho do homem é Cristo. Ele é aquele de quem você está se alimentando. Você não está se alimentando de um homem. Um homem, suas palavras falharão, mas você está se alimentando do infalível corpo, palavra do filho do homem. Então, a partir de 63, na descida do anjo forte, e eu creio que está aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui a brecha. Não, é primeiro selo. Primeiro selo 61. Ele diz da seguinte forma: 18 de março de 1963. Ele diz: agora note, mas é para ser revelado quando o Cordeiro deixar seu lugar de intercessão do Pai. Os selos tinham que ser revelados quando ele deixasse o trono de intercessão do Pai. A brecha entre as 7 eras e os 7 selos. Aqui ele deixa bem claro isso. Que para abrir os selos, ele tem que se levantar e sair do trono de intercessão. Nós estudamos essa aqui não faz muito tempo. Está aí no site, pelo canal. Então veja, primeiro selo 61. Agora, isto é Apocalipse 5. Agora, ele toma o livro dos selos, ou o livro selado com selos, abre
abre-os e mostra-os. Veja, no final da era agora, depois que a intercessão terminou, as eras da igreja terminaram. E aí? Terminou ou não terminou? Então nós lemos, o único lugar de adoração provido por Deus diz que você não pode tomar nada de uma era para outra. Você não pode tomar nada de uma era para outra. 176? Você não pode tomar nada de uma era para outra. Então, em 63, as suas características nos mostram que em 63 a era de Laodiceia terminou. Por quê? Porque a era de Laodiceia terminou. Cristo levantou-se do trono de intercessão e desceu. A descer do anjo forte. Apocalipse 10. E aí ele disse que o tempo não é mais. Já acabou. O tempo não é mais. Então veja só. Perguntas e respostas número 4. 30 de agosto de 64, ele diz assim: esta é a razão pela qual todos esses grandes mistérios não podiam ser dados a Lutero. Não podiam ser dados a Wesley. Não podiam ser dados à era que acaba de nos passar por alto. A era pentecostal. Que é passar por alto? Acabou. A era que acaba de nos passar. E ele coloca aqui, a era pentecostal. Por quê? Não era tempo. Foram gerados, agora, a pessoa de Cristo, ele mesmo, o Filho do Homem, vocês entendem? Manifestando-se em carne humana. Não podia haver vindo até agora. Irmãos, há grandes ensinadores da mensagem, que eles tropicam numa coisa tão simples. Eles sabem tanta coisa de profundidade e tropicam numa coisa tão simples. Eu ouvi hoje um grande, ele dizendo da seguinte forma: ora, o Robert de Brigham foi os 2 anjos, mas é errado quando as pessoas dizem que Elohim estava no profeta. Tropicam numa coisa tão simples. Uai, se ora Robert de Brigham eram homens de carne, Elohim teve que tomar um véu de carne? Teve ou não teve? Mas Deus só criou 2 corpos para orar Robert de Brigham e não criou para Elohim usar. Eles tropicam nisso. Aí jogam que é isso, aí jogam que é a nuvem. Sim, a nuvem ali. Nós vemos, a nuvem não tem carne. Não é carne. E a promessa é que ele teria que descer e tomar um corpo de carne. Manifestando-se em carne humana, não podia haver vindo até agora. Não podia ter vindo, mas agora, não poderia ter vindo nas eras anteriores, mas até agora. Pergunta e resposta número 4, 30 de agosto de 64. Parágrafo 92, eu gosto de falar para que as pessoas pensem que nós estamos tirando isso da nossa cabeça. Deus que é rico em misericórdia, 65, 19 de janeiro de 65. Ele diz assim, parágrafo 100. Então nós viemos para a era pentecostal, e a restauração dos dons é uma coisa muito boa. Isso foi ótimo na era. Porém, nós estamos além daquilo agora. Nós estamos além disso. Tão certo como o mundo existe, nós temos nos tornado além dessas coisas, porque nós temos feito a mesma coisa com isto, como eles fizeram antes. Fizeram um ídolo dele, eu pertenço àquela ordem daquilo. Ah, mas aqui o profeta está dizendo que a era pentecostal terminou. Aqui ele só está falando que estamos além dos dons. Então vamos pegar mais uma escritura, mais uma mensagem. Então vamos tirar toda a dúvida. Porque o diabo ele fica trabalhando na mente. Ah, mas aí o profeta não disse que a era pentecostal terminou. Mas então vamos lá, hoje se cumpriu essa escritura. 19 de fevereiro de 65. Logo após, depois que ele pregou aquela mensagem.
Aí ele vem no parágrafo 80, ele diz assim: no mundo religioso, a igreja tem sido chamada, o que nós chamamos a igreja tirada fora, a última era da igreja, a era pentecostal. Onde está? Onde está? Ele responde aqui: está em Laodiceia, como diz a Bíblia. Hoje tem deixado cair as barreiras, as mulheres estão meio vestidas, os homens estão, é uma coisa horrenda. E que ele começa a dizer: os pentecostais caíram dentro da era de Laodiceia, era pentecostal. Depois ele vem na mensagem: o poder de transformação, 31 de outubro de 1965. Mas, parágrafo 153, mas veja, quando desce agora, nós estamos na última era, não lá atrás na era pentecostal. Mas o profeta não está criando uma nova era. Então agora ele está dizendo. Então aí dá o lugar da pessoa dizer: então temos oitava era. Mas você tem que entender, você tem que ter uma mente espiritual para você captar o que ele está dizendo aqui. Então veja, estamos aqui na última era. E a primeira era começou com a palavra, a qual era Cristo, e a última era tem de terminar com a palavra, a qual é Cristo. E estas outras coisas, estas cascas e coisas tais, como expliquei, são apenas portadores da palavra, para servir seu propósito até que isso chegue à plena estatura, veja, do que o grão original era. Tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da sua vontade, da vontade de Deus. 27 de novembro de 65. Está chegando próximo a partida do profeta. 179, ele diz assim: observe o quão perto isto chega a esse fio de navalha agora, entre o certo e o errado. Então não vai ser diferenças gritantes, muito, não, vai ser uma coisa bem fininha aí, do certo e do errado. Lembre-se de que cairá ou de um lado ou de outro, até que se torne algum dia como uma navalha afiada. A diferença entre o certo e o errado tem de ser toda a palavra de Deus, não somente quase toda a palavra, porém toda a palavra. Chegou hoje, não a luteranos, mas a esta era afiada, nesta era onde a unção anticristo é tão perfeita que enganaria o próprio eleito, que eles cairão no lado errado se não observarem isto, como uma cunha. Observe, tenha cuidado, não estamos vivendo em uma era pentecostal agora. Estamos além desta era. Do mesmo modo, ela está além da luterana e além. Está vendo? Ouvi, mas agora vejo, 27 de novembro de 1965. No mesmo dia que ele pregou, tentando fazer um serviço para Deus, fora, sem ser da sua vontade, ele prega esta mesma mensagem. Ouvi, mas agora vejo. Olha o tema. Nós havíamos ouvido, mas agora estamos vendo a coisa. 187, ele diz: agora está começando a separar-se, o trigo está começando a aparecer. Essa não é uma era pentecostal. Esta é a era do dia tardio. Esta é a era da noiva. Esta é a luz do entardecer. É quando Malaquias 4 deve ser cumprido para seguir o padrão de Deus. Isto é, Lucas 17:30 para ser cumprido. Este é o livro de Jeremias e todo o restante deles. Que Joel falou desses dias. Este é aquele dia. Eu ouvi, Senhor, e isso estava chegando, porém, agora eu vejo isto com os meus olhos. O único lugar de adoração, 176. Mas foi 180 e alguma coisa na frente, onde nós lemos aquilo.
sobre a era. Não tragam de uma era para outra. Isso. O único lugar de adoração provido por Deus, 176. Mas nós lemos um pouquinho antes ontem. Acho que nós lemos 160 e alguma coisinha. E tinha mais uma coisinha aí. (176) 28 de novembro de 1965, no outro dia. Ele pregou tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade, depois pregou ouvi, mas agora vejo, e no outro dia ele pregou o único lugar de adoração provido por Deus. Shreveport, Louisiana, 176, ele diz assim: tentam voltar e dizer, bem, agora nós somos luteranos, queremos vir até aqui. Você tem de morrer para a era luterana para nascer na era de Wesley. Você tem de morrer na era de Wesley para nascer na era pentecostal. Você tem de morrer na era pentecostal, não deixar nada dela de resto, queimá-la com fogo, porque será queimada como o talo do qual o trigo sai. O talo, a denominação, tem de ser queimado. Deste modo, não traga a sua denominação para a nova mensagem. Esta é a palavra agora. Aquilo é o que se denominou o talo. Ele transportou isto mesmo, todavia isto passou para cá. Então o talo morreu. Ele foi um portador, a denominação, mas a palavra segue adiante. A palavra segue adiante. Aqui eu tenho Cristo, o mistério de Deus revelado. Ele diz aqui, nessa mensagem, que quando aquela luz atingiu os sacerdotes, aqui no parágrafo 324, o profeta estava falando, Cristo, o mistério de Deus, estava falando sobre a revelação. Que quando aquela luz atingiu aqueles sacerdotes, eles pensaram e disseram assim, eu vou ver o que fulano disse sobre isso. Se isso tem a ver ou não tem a ver. E eu, durante a semana, acho que eu falei sobre isso na igreja de Jandira. Vou perguntar para fulano se o que eles dizem sobre isso. Mas aqui ele mostrou a diferença entre aqueles sacerdotes e aquela mulher do poço de Samaria. Ele diz aqui no 325, porém esta mulher não era híbrida. Disse, Senhor, eu posso ver os seus olhinhos, os seus lindos olhos grandes brilharem dessa maneira, lágrimas escorrendo pela sua face. Diz, Senhor, eu vejo que és profeta, eu estou esperando um Messias, e quando esse Messias vier, ele fará exatamente esta mesma coisa, ele nos dirá esta coisa. Ele disse, eu sou ele. Ele pode se desvelar para aquela mulher, mas aqueles sacerdotes nada puderam ver. Então veja, ele diz, ele disse, eu sou ele. Senhor, ela deixou o seu cântaro, aqui está ele, vinde, vede um homem que me disse as coisas. O que foi isto? Esta luz atingiu aquela semente. Esta luz atingiu aquela semente. Esta vida estava ali, ela surgiu. Aí o profeta vem e diz assim, a mesma coisa hoje. Essa luz ela tem que atingir a semente, para que ela possa vir a vida. Porém, isso aqui me chama a atenção, irmãos, 327. Porém, os teólogos dirão, agora espere só um minuto, eu descobrirei se fulano, o pastor Moody disse, vou ver se o pastor Moody falou sobre isso. O que o pastor Moody tem a ver com isso hoje? O que aquele pastor que está dentro de Laodiceia ainda, lá, crente que ele está dentro da Laodiceia, que tem que restaurar dons, que tem que aquilo outro, o que ele tem a ver com isso hoje? Ele está numa era lá passada.
Mas eu vou perguntar para ele o que ele acha disso. O que ele vai falar para você? O que ele vai falar para você? O que o pastor Moody tem a ver com isso hoje? O pastor Moody viveu em seu dia, mas não agora. Aqueles grandes homens que foram levantados por Deus, não foi o diabo que levantou grandes homens, para trazer a luz do evangelho, a palavra, a mensagem do profeta, espalhou por esse Brasilzão. Milhares de pessoas ouviram a voz do profeta através desses grandes homens. Eles serviram para o seu tempo. Serviram para o seu tempo. Deus ungiu a eles para aquilo. E não digo que estão perdidos. Jamais ouvirão isso da minha vida, da minha boca. Não estão perdidos. Deus levantou eles num determinado tempo para uma coisa, para um trabalho. Trouxe você, trouxe ali, a denominação serviu como um talo. Vocês estão me entendendo? Trouxe você de lá e você vem caminhando. Agora o homem tem que sair de cena e Deus toma controle. A era de Laodiceia foi isso. O profeta teve que sair de cena e Deus tomar controle. O que o pastor Moody tem a ver com isso hoje? O pastor Moody viveu em seu dia, mas não agora. Certamente Lutero viveu em seu dia, mas não no dia de Wesley. Wesley viveu no seu dia, não no dia de Pentecostes. Os pentecostes viveram no dia deles, mas estão muito longe disso desta hora. Nós estamos na última hora. Seguramente. E aqui ele vem falando sobre as organizações, as denominações. Então, irmãos, quando nós cantamos, a palavra está na noiva, está aberta, está manifestada, nós precisamos entender que realmente, o que ela está aí, como, para que ela foi manifestada. Se foi manifestada em você, você se casou, então já não é mais noiva, é esposa. Porque você está com a palavra no seu ventre, gerando filho palavra. Casamento e divórcio, o profeta disse isso. Tem que haver uma conjunção para que você possa produzir o filho palavra. Então vamos aqui, irmãos. Só mais umas citações aqui. Eventos modernos são esclarecidos por profecia 6 de dezembro, 28 de dezembro, agora vamos 28 de novembro, 6 de dezembro de 65. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Ele diz assim, 56, não estamos vivendo em uma era pentecostal, estamos vivendo em outra era. Em que era então essa? Se o profeta diz que não estamos mais dentro da era de Laodiceia, dentro da era pentecostal, então em que era nós estamos? Vamos procurar na mensagem onde que não estamos. Porque o profeta está dizendo aqui, amém? Se o profeta está dizendo, é assim diz o Senhor. Então veja, não estamos vivendo em uma era pentecostal, estamos vivendo em outra era. Veja, não estamos vivendo em uma era metodista, estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui em cima, para a era da noiva, o chamado da igreja, para fora, reunindo-a para o arrebatamento. Esta é a era em que estamos vivendo agora. Em minha honesta opinião, esta é exatamente a verdade. Coloca a foto da pirâmide. E eu quero que filme aqui agora. Nós vamos mostrar. Olha aqui. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. (56) 56. O profeta diz assim: não estamos vivendo em uma era pentecostal. Onde está a era pentecostal? Está dentro da era de Laodiceia. Amém? Não foi lido isso aqui hoje? E diz, aonde que está a era de Pentecostes?
Onde está a era pentecostal? Dentro da era de Laodiceia. Então ele diz, não estamos vivendo em uma era pentecostal, estamos vivendo em uma outra era. Onde que está essa era? Aqui nós temos um intervalo. Aí ele segue dizendo, veja, não estamos vivendo em uma era metodista. Aqui, Piedade, Filadélfia. Estamos vivendo em uma outra era. Estamos vivendo aqui em cima, na era da noiva. Onde que está acima da sétima era? A era da pedra da coroa. A era de Cristo. Não tem outro mensageiro aqui. Aqui é Cristo. Amém? Isso tem que estar bem claro aqui. Eu preferi mostrar aqui, para que não haja dúvida. Vivendo em uma era pentecostal, estamos vivendo em outra era. Veja, não estamos vivendo em uma era metodista, estamos vivendo em uma outra era. Estamos vivendo aqui em cima, para a era da noiva, o chamado da igreja para fora, reunindo-a para o arrebatamento. Esta é a era em que estamos vivendo agora. Em minha honesta opinião, esta é exatamente a verdade. Os selos são abertos depois que a era termina. Eu tenho aqui uma, deixa eu ver, 204. O futuro lar da noiva. O futuro lar da noiva celestial, perdão, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal. Ele diz assim, agora, 204. Em Efésios 1:10, e chamado, agora, se vocês o estão apontando, Efésios 1:10, é chamado, não uma dispensação, nem o sétimo dia, é chamado a plenitude do tempo. Se não estamos mais dentro da era de Laodiceia, então em que era nós estamos? Que tempo seria este? Ele diz, não uma dispensação, nem o sétimo dia, é chamada a plenitude do tempo. E quando a plenitude do tempo tem vindo, aí é quando o tempo tem sido cumprido. O anjo de Apocalipse 10 ele diz o quê? O tempo não é mais. O tempo tem sido cumprido. Quando não há mais tempo, então entras a eternidade. Depois que a sétima era da igreja terminar, é isto. A era de Lutero terminou, a era metodista terminou, a era pentecostal terminou. Em que entra agora? Na eternidade. Tem como contado mais com tempo. Nós que queremos colocar tempo em Deus, mas não tem mais tempo. Não mais 7, não mais 3, não mais nenhum. A eternidade é onde não há tempo segundo números e tempos e coisas. Amém? Não vem futuro lá do noivo celestial e da noiva terrenal. Parágrafo 204. Eventos modernos são esclarecidos por profecia, 6 de dezembro de 65. Parágrafo 31. Ele diz: portanto, estamos vivendo no dia quando a manifestação da palavra de Deus tem de vir a uma era diferente da pentecostal. Se é uma era diferente da pentecostal, o que Deus está requerendo de nós hoje? E é isso mesmo, lembre-se, você irá. Eu sou uma pessoa sem instrução, mas não se pode vencer a natureza.
Porque Deus opera na continuidade da natureza. Do mesmo modo que, como tenho dito, o sol se levanta e se põe, e segue dia fora. E como na idade de estudar e morre à tarde, para se levantar de novo na manhã seguinte, as árvores baixam a seiva no inverno, entra nas raízes e ela retoma na primavera. Festas das trombetas, 245. Quando concluído, na era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria dado a conhecer a noiva. Está vendo? Quando concluído a era de Laodiceia, o mistério teria que ser dado a conhecer. Por isso ele disse no primeiro selo que ele não poderia se trazer a revelação na era de Wesley, não poderia trazer a revelação na era de Lutero, tampouco poderia na era pentecostal. Teria que estar encerradas essas eras, para que ele pudesse descer e nos falar tudo aquilo que nós precisamos. Irmão, o tempo já nos foi. Quizás eu falei meio atropelado sobre isso, mas tomem as citações que nós lemos, tomem as citações que nós citamos, busquem, cave aí, se é isso mesmo. Pastor, eu quero ter certeza de que é isso mesmo. Então você deve cavar. Agora, se você não cavar, for procurar o pastor Moody para você perguntar se é assim ou não, você vai ficar com o que Moody sabe do dia dele. Qual é o seu representante? Quem vai colocar você lá? É o teu pastor? Não. É indivíduo. O véu do templo se rasgou e todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Deus coloca homens aí para instruir, para ajudar, mas dizer que você vai, esse homem vai colocar você lá, mentira. Nem um profeta vai poder colocar você lá. E olha que aí ele veio a revelação. Nem ele vai poder colocar. Se não for semente divina, se não for um eleito, como nós lemos hoje pela manhã no livro As 7 Eras, a primeira era ali, ele disse, só há uma certa qualidade de pessoas que vai poder entender isso. Nem todo mundo. A revelação choca. Vai, se você achar que todo mundo tem que entender a mesma coisa, você está equivocado. Não vai haver. É o que eu citei ali em Jundiaí, citei ali em Sorocaba. Muitas vezes a revelação vai trazer desconforto para a sua família. Às vezes você é o único, muitas vezes acontece. Quando a família tem um ou dois aí, irmão, erga a mão para o céu. Mas é raridade. Raridade ter uma família completa na revelação. Muitas vezes é um ou dois. E aquilo às vezes vai trazer um desconforto, porque quando você fala, traz um problema, porque a pessoa não crê daquele jeito, não, e não é assim, vai debater. A revelação não é para ser debatida. A revelação é para ser crida. Ser crida. Não entende, não sabe explicar, não entra em assunto. Não entra em assunto. Ah, mas não é assim, irmão, vai lá no culto. Ou senta com o pastor lá e conversa com ele. Eu tenho crido assim. Se você não crê, o que eu tenho visto está na mensagem. Está escrito. O pastor está entregando a referência, o nome e até a data da mensagem. Eu não estou levantando da minha cabeça e criando a coisa. Então eu mostro as referências. Se você não quer ir buscar, não quer ver e quer escutar o que outros dizem por conta própria, dizem que toda a nação tem um anjo. E eu nunca escutei isso na mensagem. Por conta própria dizem muitas coisas aí. Por conta própria, mas não está na mensagem. E nas eras o profeta advertiu isso, ele diz, diga uma mentira, persista nela, esconda fatos, história. Persista nela, siga dizendo. Não importa o que os outros vai. Daqui a um pouco todo mundo vai crer que aquilo é verdade. Então, diga uma mentira, diga aí, não acabou a era, não acabou não. Não vai crendo, e multidão vai seguir isso aí.
Quem vai seguir? Só os que tiver que seguir mesmo. Porque o eleito de Deus, Deus vai trazer ele. Deus vai trazer. A semente de Deus não se perde, irmão. Cristo disse em São João 10, ninguém as arrebatará das minhas mãos. A voz de estranho elas não vão ouvir. Agora, a trajetória do deserto, estamos aí. Trajetória do deserto, estamos aí. Cuidado. Pensando no alho poró, na cebola do Egito. Na era pentecostal estava tão bom, nós tínhamos todo ali, aquela coisa, os rituais religiosos. É isso que Deus está querendo de nós? É isso que Deus está querendo de nós? Então, se não estamos mais dentro da era de Laodiceia, se não estamos mais na era pentecostal, estamos na era da esposa, a era da noiva, a era do entardecer, a era do tempo tardio. Aí eu te pergunto, se você está casado com ele, ele coloca você em prova? Quem é o homem que fica provando, testando a sua esposa? Para ver se ela vai ser fiel ou não. É que ele está testando você para ver se você vai ser fiel ou não? Então ele está com dúvida da escolha dele? Ele não está com dúvida na escolha dele. E outra coisa, vamos um pouquinho mais além, quizá vai ser para muitos outros assuntos mais na frente, mas, se o preço foi pago, a intercessão foi feita, a redenção está plena, já estamos casados, onde que está o pecado? Que Satanás procura te acusar você. Hoje pela manhã, nós lendo a mensagem, uma exposição das 7 eras, o profeta diz assim, que Satanás odeia a revelação. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando a palavra é pregada e é mostrado a verdade para você, ele vai perder força, ele vai perder controle de você. Se você está casado com ele, se você já é a Senhora Jesus, você já recebeu o nome dele, a Senhora Jesus, ele tem entregado para você todo o poder, tem entregado em você, já nos foi entregue isso. O que nós precisamos é nos colocar em posição para atuar com este poder. Ele não vai nos dar poder, ele já nos deu, quando ele entregou o seu nome para nós, quando ele casou conosco. A esposa tem o mesmo poder do esposo, quando ela recebe o nome. Agora, por que ainda não atuamos ainda desta forma? Porque não reconhecemos ainda as coisas, não nos posicionamos. Mas deixa quando começar a apertura, deixa como aquela coisinha começar a apertar, e você vai ver o poder da palavra sair, mas vai sair na verdade. Porque aquelas coisinhas do mundo que ainda interferem na nossa vida, vai estar, expurgada. Quando o negócio arrochar, aí você vai estar a buscar mais oração, você vai buscar mais Deus, vai buscar mais a santificação. Aí você vai ver que realmente você tem aquilo. Então onde que está o pecado, irmãos? O pecado já foi julgado, o pecado já está pago. Aí eu tenho que vir aqui diante da mesa do Senhor, Senhor, perdoe meus pecados. Oh Senhor Jesus, me ajuda, Senhor, perdoe meus pecados. O pecado já foi julgado. Não entenderam o que eu disse, né? Vou ficar para outra ocasião. Quando a palavra vai se abrir, irmão, a gente vai entendendo todo o quadro completo. A redenção. Então, se não tem mais pecados, não tem mais julgamento do pecado, não vou entrar nisso não, deixa quieto. Mas para frente, eu só estou dizendo para vocês isso porque a revelação ela é gradativa. É gradativa, a gente vamos crescendo cada vez mais e mais, gradativamente. Então, esqueçamos a era de Laodiceia, esqueçamos Pentecostes. Vamos entender realmente aonde Deus nos chamou. Vamos entender realmente aonde Ele tem nos introduzido.
É isso que nós precisamos compreender. Feche teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor Jesus, da tua bondade, infinita misericórdia, ajuda-nos, Senhor. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender o que nós precisamos entender. Aquilo que tens aberto a tua palavra no espiritual, nós precisamos aplicar isso, ó Deus, no material. E quão difícil é entendermos isto. Mas a tua graça e a tua misericórdia têm estado aí. Para aqueles que ainda não conseguiram compreender, a subir a esta era, a entender o plano do tempo que nós estamos vivendo. Ajuda, Senhor Jesus. Ajuda. Compartilhamos a tua palavra, a verdade, mas sabemos que muitos ficarão no meio do caminho. Isso está lá escrito. Muitos recusaram, disseram que a terra prometida não era possível de ser conquistada. Disseram que ali havia gigantes e que não podia. Tudo estava contra. Mas na mensagem virando em direção ao norte, tu, ó Pai, através do teu profeta, nos falou isto de uma forma tão especial. Mas graças a Deus que uma nova geração estava se levantando. E essa nova geração estava dizendo, sim, é possível nós herdar. É possível nós possuir, porque Deus fez a promessa. E se Ele fez a promessa para nós, nós precisamos tomar posse disso. Porque senão, estaremos aprisionados, infelizmente, estaremos aprisionados nesta dimensão aqui desta terra, sem poder entender o que espiritualmente está acontecendo. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Abra a tua palavra cada vez mais e mais para nós. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos todas estas bênçãos, ó Pai. Que tu possas ainda, através do teu Espírito Santo, tu és poderoso, ó Deus bendito, para corrigir, para amarrar a língua daquele que fala erroneamente, ó Deus bendito. E se porventura temos falado algo que tem desagradado a ti, tu és poderoso para corrigir, tu és poderoso para nos instruir, tu és poderoso, ó Deus bendito, para colocar a coisa em ordem. Mas se temos dito a verdade e alguém tenha se levantado, também tu és poderoso para converter aquele coração, ou através do seu levantar receber uma condenação. Não é isso que nós queremos. Nós estamos chamados a orar, a pedir e clamar misericórdia para todos os nossos seres semelhantes. É assim que nós fazemos. Mas a verdade, ela tem que ser dita, a verdade tem que ser pregada, tem que ser falada. Se o profeta diz, eu creio, e o assunto está encerrado. Deus pensou, o profeta falou, e eu creio. Então, muito obrigado, Senhor, por abrir-nos a tua palavra para nós, de não deixarmos nós enganados, enredados em sistema de igreja, em sistema laudicense, ó Deus bendito, como para onde nada serve, nada de aproveito, aonde isto, a própria Bíblia tem dito, tem chegado, tem chegado como um vômito, tem causado náuseas nas tuas narinas. Esta era laodicense, era pentecostal, tem causado isto, ó Pai. Está escrito em Apocalipse isso. Por isso expulsaram-te para fora, tiraram-te para fora da era. Ó Deus bendito, e muito obrigado, que juntamente contigo nós também saímos. Estamos agora unidos com a tua palavra. Corpo, palavra tem estado unido com cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da palavra, através desta live. Foi muito bom ter a cada um de vocês conosco, né? Para nós é uma honra ter todos vocês aí, né, conosco.
Estiveram conectados conosco nosso irmão Jailson Souza, da Paraíba, irmão Genaí Teixeira, de Montenegro, Mancida, né? Irmã Marluce e Eloá Kenara, de Alto Paraíso, pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, irmã Luziane Nunes, São Pedro, Piauí, irmão Marcelo Esteves, Rio Grande do Sul, irmão João Carlos, Jandira, São Paulo, irmã Mari Lúcia, Jandira, São Paulo, irmão Rodinei, Betim, Minas Gerais, irmã Andréia, Jandira, São Paulo, irmão Otto Eisenman, daqui de Ariquemes, irmão Cosme, Jandira, São Paulo, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmã Juscelia, irmã Marta, irmã Ruth, irmã Geni, ali em Alto Paraíso, no sítio, irmã Ivonete Lopes, creio que é Porto Alegre, Rio Grande do Sul também, irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo, irmão Juraci Sobrinho, daqui de Ariquemes, porém está no Pará, né? Irmão André Oliveira, São Pedro, interior de São Paulo também. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, e aqueles que não conseguiram comunicar as suas audiências, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa vos abençoar, né, multiplicar a vocês grandemente todas as orações que têm feito por cada um de nós, amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E o louvor, e após o louvor estaremos despedidos. Nunca esquecestes Israel, sua queda foi nossa ascensão. Perto está de retornar a Ele, menina do seu olho, povo escolhido e amado Deus. Logo irei ao seu palácio, já desfruto os privilégios de uma rainha, esposa aprontada num aposento alto. Achei graça aos seus olhos, preparei um banquete regado a muito vinho, alegrei o seu coração, Me rendi à majestade, em completa intimidade, desnudei perante o Rei, disse sim à sua palavra. Um novo ministério me designou, uma poderosa etapa. Não fiquei só com os presentes, mas com Isaac, meu esposo, e na reclamará me deleito com meu Senhor. Em união invisível, no mistério de ida, entendi o recado nas entrelinhas. num propósito íntimo me reservou, revelou-me o segredo do seu coração. Para isso mesmo me
e Ele é meu. Jardim fechado e preservado, meus excelentes frutos são pro meu amado. Me fez rainha do céu, assentada ao seu lado, esposo e esposa de mão dadas, voltando pra casa. Um novo ministério me designou, uma poderosa etapa. Não fiquei só com os presentes, mas com Isaac, meu esposo, e na recâmara me deleito com meu Senhor. Em união invisível, no mistério de dar, entendi o recado nas entrelinhas. Aleluia. Clama, ó Israel, ouve as entranhas de Deus, tem de ti bons pensamentos, sua promessa não esquecer. Acima dos 7 degraus encontramos o caminho da glória, graça e graça se descer. Espera, Israel, está chegando sua vez. A trombeta soará e este mesmo evangelho vos libertará. Clama, ó Israel, mova as entranhas de Deus, tem de ti bons pensamentos, sua promessa não esqueceu. Acima dos 7 degraus encontramos o caminho da glória, graça e graça assim desceu. Espera, Israel, está chegando sua vez. A trombeta soará e este mesmo evangelho vos libertará. Um novo ministério me designou, uma poderosa etapa. Não fiquei só com os presentes, mas com Isaac, meu esposo, e na recâmara me deleito com meu Senhor. Em união invisível, no mistério de dar, entendi o recado nas entrelinhas. Em união invisível, no mistério de dar, entendi o recado nas entrelinhas. Entendi o recado nas entrelinhas. Entendi o recado nas entrelinhas. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, irmãos, a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma semana cheia das bênçãos do Senhor.